noite, Deus. Amém. Soberano e grandioso Deus, que alegria, Pai, que gratidão em nosso coração nesta manhã, em poder estar aqui. E como o irmão Wagner orou aqui, obrigado pela noite de sono reparador que o Senhor nos deu. Eu acordei, ó Pai, tão bem, saber que dormi, Senhor, apaguei. E lembrando dos Salmos, do número 5, do número 3, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor tem sustentado cada um aqui, Pai. Agora estamos aqui diante da Tua palavra e queremos que o Senhor fale aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Aquele que não pôde estar aqui, meu Deus, por um motivo justo, força maior, motivo de escala de trabalho, o Senhor contemple lá e que a bênção seja extensiva a cada família, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esperamos ter um bom tempo aqui, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus, nós estamos aqui. E eu estava vendo o irmão Paulo expressar ali o seu sentimento. E eu penso que nós devemos ser sensíveis aos acontecimentos. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus, que não seja da vontade de Deus, sem que Deus veja aquilo. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele saiba. E o profeta, ele diz em uma mensagem: nunca perca o sentimento pelas pessoas. Nunca perca o sentimento pelas pessoas. Nós devemos ter sentimentos, um para com os outros, um para com o outro. Somos felizes, irmão Paulo, por o Senhor, por sua família. Esse carinho que o Senhor passou para a igreja, essa maneira, isso é recíproco. Eu tenho certeza que essa igreja também ama o Senhor e sua família. Nós podemos dizer, eu creio em todos em amor. E essa igreja é uma igreja que ele tem amor. Eu estava comentando com o irmão Paulo ali a questão de você ter as pessoas longe. Muitas vezes você visita até os que estão mais longe, mais do que aqueles que estão perto. Mas só de você saber que a pessoa está perto de ti já está bom. Você sabe ela está bem. Às vezes eu tenho irmãos aqui que quanto tempo nós não vamos na casa do outro, só nos vemos na igreja, mas só de saber que você mora ali, que está bem, eu passo ali, ali mora o fulano, ali mora o irmão, só de saber isso já alega o coração da gente. Não é verdade, irmão Jairo? Quanto tempo eu não vou na sua casa? Somos parentes, mas só de saber que vocês estão ali, já meu coração está alegre. Quanto tempo eu não vou na casa do irmão Celso, parente? Quanto tempo eu não vou na casa do irmão Wagner, meu diácono? O irmão Adriano é o que mais nós visita, né? Mas também é a mesma coisa que você está junto comigo, porque o meu coração está junto com vocês. Então vamos ter sentimento, né, irmão Ronaldo? Um para com o outro, somos uma família. Graças a Deus por isso. Irmãos, eu quero mandar aqui uma saudação ao irmão Miqueias. Ele ligou para mim esta semana, está lá na França. E ele acompanha nós, e ele ia fazer um esforço para estar ao vivo hoje. Agora são 10 horas, lá deve ser 3 horas por aí, da tarde. E ele mandou uma saudação para a igreja, um abraço caloroso para a igreja, e assim que der vai estar conosco mais uma vez. Ele diz: pastor, o que Deus tem abençoado o seu povo e nós através dos ensinamentos é muito forte. Ele disse: tenho um culto seu que eu já escutei a segunda vez aqui, de tão bom que foi, de tanto ensinamento que Deus tem dado.
E ele agradece, irmão Oséias, pela maneira que está sendo transmitido. Essa tecnologia tem levado bênçãos a muitas pessoas. Então que Deus te abençoe, meu companheiro, irmão Miqueias, e Deus te guarde aí, e que te dê um retorno abençoado, e que tudo que você pôr a mão prospere. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Vamos nos pôr de pé e ler a Bíblia. À noite teremos a Santa Ceia, e eu creio que Deus vai nos ajudar mais uma vez. Nós vamos ler Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. E eu quero também levar você no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Mateus capítulo 6, versos 21 e 22. Eu anotei aqui que esta meditação que vamos ter poderia ser intitulada Olhos Espirituais. Porque aqui diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, como assim? A luz que em ti há são trevas. Olha, é espiritual. Como que uma luz vai ser treva? Mas aqui diz, portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Agora vamos aqui Apocalipse, ver se nós conseguimos comparar essas escrituras. Apocalipse capítulo 3, verso 14 a seguir. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja o quê? Os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Até aqui. Senhor, acrescente as tuas bênçãos a esta palavra. Nos ajude mais uma vez para sairmos daqui regozijando, alegres, abençoados e pensativos, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Veja, a irmã Rose, Deus abençoe. Irmão Miqueias, bom dia com Jesus Cristo, estou em conexão aqui na França, Deus abençoe a todos. Bem, ele mandou aqui sua conexão, Deus abençoe, meu precioso. Deus continue te guardando aí e te traga de volta daqui a uns tempos para estar conosco aí em Novo Hamburgo. Veja, irmãos, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E aqui em Apocalipse falando, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, e que unjas os teus olhos, para que veja.
Então nós vamos falar sobre luz. Há uma diferença muito grande entre uma luz e um clarão. Uma diferença muito grande. Porque nos Salmos de 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então não é uma luz, o que se vê, uma luz que clareia um ambiente. Esta luz é espiritual, que nós temos que andar nela. Há uma diferença muito grande entre uma luz e um clarão. E quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Mas quem tem um destino, ele precisa ter uma luz para iluminar aquele caminho. Jesus disse: se andarmos na luz, não se andarmos em um clarão. Mas o que Jesus e os apóstolos quiseram dizer andar nesta luz? E que luz seria esta que os outros viriam em cada era, em cada tempo que viveram, e outros não viram? Uns viram e outros não viram. E nesta era que estamos vivendo, uns vê e outros não vê. Então, vou citar muitos versículos aqui bíblicos, falando sobre a luz. Mateus capítulo 4, versículo 16, nos diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Ué, será que eles estavam assentados em trevas? Mas aqui diz que eles estavam assentados e viram uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Será que esse povo viu uma luz? Um clarão de luz? Não, a luz que raiou, nós vamos ver que foi a palavra, Jesus. Foi um novo ensinamento, foi uma mudança de vida, de comportamento daquelas pessoas que estavam sem esperança. Veja, então esse povo viu uma grande luz, não foi uma luz que apareceu no escuro. Foi um esclarecimento espiritual para que houvesse mudança de vida, de comportamento nessas pessoas, através da luz do Evangelho que havia de ser pregado. Mateus capítulo 5, 14, nos diz assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando você recebe essa luz, você passa a testificar com sua mudança de vida, e ninguém consegue deixar de reparar que você está num lugar diferente. Não se pode esconder. Ninguém faz esse pronunciamento que o Senhor fez se o Senhor não estivesse na luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Todo mundo está te olhando, todo mundo está te vendo. Aquela luz que raiou para aqueles irmãos que estavam em trevas, raiou para nós também e mudou a nossa vida. Tem que mudar a nossa vida. Mateus capítulo 5, 15, continua dizendo: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Você não pegou essa palavra, Deus não te esclareceu, não te trouxe na luz do Evangelho para você viver escondido. Você tem que mostrar Jesus ao povo. Nós temos que mostrar quem somos, de que lado estamos. Aleluia! Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. É obra, só vê quem tem colírio nos olhos, só vê essa palavra, só é transformado por essa palavra quem tem colírio do Espírito Santo. Aleluia! Deixa eu ir para João agora, livro de João, capítulo 1, verso 4 a seguir.
Diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia! Você pode entender que grau de que efeito causa uma expressão dessa que o apóstolo João está falando? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E você creu nele, e você tem vida. Então você anda na luz. Aleluia! Ainda no livro de João: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Não tem como compreender, mas você tem, você viu a luz. Vamos seguir ainda no livro de João, capítulo 1, verso 7, falando de João: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João não era a luz, nós vamos ver aqui, mas ele testificava da luz. Mas ele já estava andando na luz, e você está andando na luz, e você testifica dessa luz, e sua vida mostra que você está na luz. Aleluia! Não era ele a luz, João, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Você foi iluminado por esta luz. Nós fomos iluminados por esta luz. Ainda no livro de João, capítulo 3. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Dizer que está na luz é uma coisa, e estar é outra. E a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Você quer ser amado pelo mundo? Esquece disso. O mundo te odiará. Você vai ser amado por aqueles que estão incluídos na oração do Senhor Jesus Cristo, que orou e disse: Pai, eu peço que todos sejam um, assim como nós. Jesus orou e disse: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Jesus falou: se estiveres na luz, como Ele na luz está, tereis comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Esses vão te amar, porque sem este amor ninguém chegará do outro lado. Agora o mundo te odiará. O mundo te odiará, porque são dois espíritos, e esses espíritos opõem-se um ao outro. Não tem comunhão as trevas com a luz. Você não vai fazer coisa para que o mundo te odeie. O seu comportamento já incomoda eles. Você vai tratar eles bem, você vai tentar ser o melhor possível aos seus amigos, o melhor vizinho, o melhor parente. Mas é espiritual a coisa, irmão. A luz que está em você incomoda. Que luz é essa? O seu comportamento de pessoa mudada, de deixar certos costumes que você até então tinha como prioridade para reunir famílias e tudo, você passa a viver uma vida diferente. Como vamos ser amados se somos contra, somos opostos? Porque a luz que está em nós ofusca eles, incomoda. Mas nós seguimos amando eles, porque nós não podemos amar só os que nos amam. Nós temos que amar aqueles que nos perseguem, que falam contra nós, que nos prejudicam. Nós temos que amar até o inimigo, ter misericórdia, ter paciência com as pessoas. Por quê? Porque Deus nos agraciou, nos dando essa luz maior. Mas não somos melhores que ninguém. Nós somos um povo diferente. Aleluia! Vamos seguir aqui. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras sejam
Deixa eu ler de novo. Odeiam a luz e não vêm para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Quando nós chegamos para essa luz, as nossas obras foram reprovadas. Nós passamos a entender que nós não éramos nada, nós acertamos o que estava errado, precisamos mudar muita coisa. Não é verdade? Porque nós viemos para a luz, clareou aquilo, nós até então olhávamos para as coisas e pensávamos que estávamos certos. Mas a luz, irmão Jairo, mostrou que aquilo nós estávamos errados. E nós falamos: Senhor, eu aceito a mudança, o perdão. Não saindo aqui, não perdendo a unção, eu pergunto: quer que desligue o ar? Como que está? Tá bom? Tá bom, irmão Sabino? Então tá. Oh, Deus amado. Vamos aqui ainda. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, já li. Ainda no livro de João 21. 3, 21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Você anda na luz, você anda de peito aberto, porque as suas obras são feitas em Deus. A sua vida está diante de Deus. Você está agindo segundo o ensinamento de Deus. Aleluia! Ele era a candeia que ardia e iluminava. Ele. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a luz. Quando ele estava andando na terra, aquele povo alegrou-se por um pouco de tempo. Mas nós temos uma promessa de nos alegrar a todo tempo. Porque ele disse: estarei convosco, estando ali, irmão Jairo. Mas ele disse assim: estarei convosco e até mesmo em vós, até o fim. Esta luz está conosco. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso. Aonde eu estava, deixa eu ver aqui. Falou-lhe, pois, Jesus, João 8:12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Vamos agradecer a Deus por esta luz da vida. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus respondeu: não há 12 horas do dia, e se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Aleluia! Você pensa que esse mundo, irmão, está em trevas, e você está andando na luz. Você não deixou as trevas te abalar, te afetar. Esse mundo está em trevas, e você é luz, uma candeia iluminando, clareando. Onde você está? Você está testificando que Jesus mudou sua vida, que você é uma pessoa diferente, que você foi transformado. Oh Deus, que maravilha! Então quem anda de dia não tropeça, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Disse-lhe Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Como eu disse no começo, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe, não tem colírio espiritual para entender o espírito tão parecido da era, qualquer igreja serve. Qualquer lugar para você congregar, você vai, está tudo bem. Você vai lá, nós vamos ver mais para frente aqui, escuta para você ver. Você vai, alegra o seu espírito, você escuta qualquer coisa. Não sabe para onde vai. Agora, quem tem mente espiritual, olhos espiritual, luz espiritual da hora, da era e da hora, vai saber que o Espírito é tão parecido, que se possível enganaria até os escolhidos. Mas não é possível. Escolhido tem marca de Deus, tem selo de Deus, não tem marca da besta.
Aleluia. Veja, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando, escondeu-se deles. Mas eles seguiram com a luz. Aleluia, nós somos filhos da luz. Você está feliz por ser filho da luz? Veja, Jesus ainda em São João 12 diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Aleluia. Livro de Atos, capítulo 9. Indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aqui falando de Paulo, né? Aleluia. Deixa eu ver aqui, Atos ainda 13. 9:13 e Atos 13. Atos 13 eu quero ler com vocês algo aqui. Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 13. Aleluia. Vamos dizer graças a Deus. A luz que temos é o Evangelho. Atos capítulo 13. E do 13 a seguir. Vamos ver que leitura. O discurso de Paulo na sinagoga da Antioquia. E partindo de... Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Eu tenho que começar a comprar uma Bíblia maior, com a letra maior. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge. Mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, pregaram na Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga. Mandaram chama Paulo lá para pregar para nós. E levantando-se, e mandaram chamaram eles, né? Falaram para eles o seguinte: irmãos, se tendes alguma coisa, alguma palavra de consolação para o povo, falai. Em outras palavras, Paulo, usa o púlpito aqui para pregar. E levantando-se Paulo, pediu silêncio com a mão. Ordem, irmãos. Pediu silêncio com a mão. E disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouve isto, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. 40 anos Deus suportando o povo. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu. Por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. João falou do quê? Da luz.
João falou da luz, que ele era a luz que iluminava todo o mundo. Então João chegou e pregou o batismo do arrependimento. Mas nós sabemos que Paulo encontrou um povo que havia sido batizado por João e mandou que fossem rebatizados. Mandou que fossem batizados no nome de Jesus. Veja que coisa tremenda, irmão. E agora o próprio Paulo está falando aqui para eles. Então, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento, mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensas vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. A luz estava chegando ali. Por não terem conhecido a este, os que habitam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achasse alguma coisa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, puseram na sepultura. Irmão, você pensa aqui comigo, o que é essa luz do Evangelho? O que é essa luz da hora? Vamos analisar que aqui vocês fossem esse povo judeu, que estivesse ali adorando a Deus, temendo a Deus, mas só com um pouquinho de clarão do passado, irmão Sabino, de Moisés, da lei. E por ser tão fiel à lei, por ser tão adorador da lei, não conheceram a luz da hora. A luz brilhou nas trevas e eles não o conheceram e mataram o Senhor Jesus Cristo. Mas aí vem Paulo, vamos supor que aqui está Paulo falando aos judeus, dizendo assim: vocês temeram a Deus. Mas eu quero dizer para vocês, eu vou começar desde o começo da história, falando sobre esta luz que haveria de vir para esta hora. A lei passou, a graça tem chegado, e vocês precisam ver isto, povo. E Paulo começou a abrir as escrituras na frente deles. A luz estava brilhando ali para esse povo. Aleluia! Agora nós poderíamos, com a revelação da hora que temos, podemos analisar que o profeta desta era fez a mesma coisa. Chegou com a palavra e começou a abrir na nossa frente, mostrando o plano todo de Deus para nós. Todo, abrindo, como diz o livro das Eras. Revelação quer dizer tirando o véu, descoberto. O profeta vem, irmão Luiz, como uma obra que o homem faz lá, o escultor, ele faz aquela estátua, e ele marca o dia da inauguração, mas está coberto, ninguém consegue ver, mas ele sabe que está ali. Então ele chama o povo, é uma estátua de um homem importante, de alguém famoso e tal, vamos supor. Ele coloca ali, diz: tal dia vai haver inauguração. E o que eu vou fazer? Chama o povo. E no dia da inauguração, aquilo está coberto com um véu, com um pano. Mas aí chega, marca a hora, o dia, após um discurso, ele vem e tira aquela capa e mostra a obra ao povo. Todo mundo fica conhecendo a obra. Assim Deus fez com nós nesta era. Trouxe a palavra, a mensagem, estavam todos perdidos, sem saber para que lado ia. O profeta desta era, ungido, prometido por Deus, o Elias que havia de vir e restauraria todas as coisas, não reformaria, restauraria a nossa fé de novo aos apóstolos. Veio e tira o véu que estava encoberto e mostra para nós: está aqui o plano. Não existe três deuses, é um Deus com um plano. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. O nome do Pai é Senhor Jesus Cristo.
A Santa Ceia é com lava-pés, é com vinho, e assim por diante, vai mostrando Apocalipse, os selos, todo aberto em nossa frente. Que luz, que nós somos gratos. Aleluia. Vamos seguir aqui. E depois, onde eu parei, irmãos? 30. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrita, tirando do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus o cumpriu em nós, e seus filhos ressuscitando a Jesus. Deus cumpriu em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje eu te gerei. E que eu ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu templo, servindo conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Davi. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se nos anuncia a remissão de pecados. Aqui, por esse nome, anuncia a remissão de pecados. João batizou com o batismo do arrependimento, mas agora, por esse, se anuncia a remissão de pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. A lei ninguém suportava, mas agora se é pela graça. Nós entramos por esta luz. Aleluia. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Isso não poderia acontecer no vosso meio, ele está dizendo. O que o profeta falou, os profetas falaram. Que os desprezadores iam duvidar da obra grande que estava sendo realizada no meio deles. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despediu a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e a Barnabé, os quais falando-lhes os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. A obra começou a ser realizada. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Irmão, vamos analisar aqui. Blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Uma pessoa hoje que não crê no que Paulo prega, ele está blasfemando. Olha o nível de ensinamento que temos. Pessoa que diz: eu não creio que Paulo falou isso, ele está blasfemando. Então eu não quero entrar em destino eterno de ninguém, mas só há um pecado que não tem perdão, é o blasfemo do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Ridicularizar da obra, não crer na obra do Espírito Santo, que aqui está falando que a obra seria tão grande. Isso é grande, isso é glorioso. No meio de uma confusão de trevas, Deus tem um povo que anda na luz da palavra. O que é? Ele aceita o que está escrito aqui. Olha que coisa. E blasfemando, contradizia o que Paulo dizia.
Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era misto que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Olha aqui, nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. O que o Senhor disse a Paulo? Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Nós cremos, e por isso o profeta foi além da cortina, e ele disse: eu preguei o que Paulo pregou, se os de Paulo entraram, os meus também entram. Paulo era contra as mulheres, Paulo era isso, Paulo era aquilo. Mas quando vão falar que Deus transformou a vida de Paulo, ele diz: Deus transformou Paulo, me transforma também. Paulo de perseguidor passou a ser perseguido. Paulo era isso, Paulo era aquilo, Deus fez comigo o que fez com Paulo. Mas quando Paulo diz: eu não permito que a mulher ensine, que esteja em silêncio, ele diz: eu não creio nisso. Mas nós cremos, porque ele foi colocado como luz dos gentios até os confins da terra, e nós somos os gentios. Deus cegou um povo para que nós entrássemos nesta luz. Oh meu Deus, ajuda nós, porque eu te pus como luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam. Você está lendo aí? O que está escrito? Bom Jairo? Creram todos que estavam o quê? Ordenados para a vida eterna. Só vai crer na palavra quem tem predestinação, quem está ordenado para a vida eterna, irmão Sabino. Nós somos ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Olha só, pega comigo aqui. Vamos dizer graças a Deus. A palavra do Senhor, todos que foram ordenados para a vida creram. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas daí o que aconteceu? Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. E os principais da cidade. Eles insultaram você, pegaram, trabalharam a vida dessas pessoas. Por que não dizer algumas igrejas? Falando no espiritual, os judeus citaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. Pegaram as mulheres cheias do Espírito Santo, ungida, pregadora. Vão levantar contra Paulo e Barnabé. Vão lá, levante você, que vocês são poder. Vocês são usados por Deus. Vocês vivem no monte, vocês vivem orando, você vê fogo descer do céu, vocês fazem tremer a multidão. Irmão Wagner, é tão clara a Bíblia, irmão Wagner. Nós estamos sentindo isso hoje. Nós vivemos isso hoje na nossa pele. Os judeus pegaram as mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora de seus limites. Mas Paulo seguiu sendo luz, com mulher no pé dele perseguindo, com igreja perseguindo, com cadeia perseguindo, o jogaram fora da cidade, mas ele seguiu pregando em outro lugar. Porque em cada lugar havia alguns que eram ordenados para a vida, que iam crer na palavra como ela é. Veja, eles lançaram fora de seus limites. Mas aí aconteceu o seguinte: sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. E os seus discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia, com perseguição, sem perseguição, com trama para derrubar Paulo. Ele era a luz daquela hora, ele era a luz dos gentios. E nós temos uma mensagem que é luz, ou seja, perseguição ou não, ou seja, com difamação ou não, com vergonha ou não, nós seguimos com esta mensagem. Oh Deus maravilhoso,
Vamos dizer graças a Deus. Ainda Atos, capítulo 22 e 6. Aí Paulo começa a contar isso, que nós lemos. 22 e 9 diz assim: e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E como eu não via por causa do resplendor daquela luz, fui levado pela mão aos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E ao meio-dia, ó rei, no caminho, uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Era uma luz muito forte, o Senhor Jesus, que ao meio-dia, como que vamos entender isso? Ao meio-dia, a luz, Paulo pôde ver o Senhor através daquela luz. Ó Deus amado. E isto é, para que eles, ao meio-dia eu vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebessem a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia! Tu vê que mensagem foi esta? Que comissão foi essa que Paulo recebeu? Abriu os olhos e das trevas converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Nós somos tirados, irmão, do poder de Satanás e fomos colocados no poder de Deus. Aleluia! Aonde mais? Deixa eu ver. Atos 22, 23. Isto é o que Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, deveria anunciar a luz a este povo e aos gentios. Romanos capítulo 2, Romanos 13, melhor dizendo, eu estou lendo aqui, verso 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém? 2 Coríntios 4, versículo 4 diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia! Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus resplandeceu em nosso coração. 2 Coríntios capítulo 2, 6, 14 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Não pode ter comunhão. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Onde mais nós vamos ler? Livro de Efésios 5, 8 diz assim: porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenados pela luz, porque a luz tudo manifesta. Colossenses 1 diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos por participar da herança dos santos da luz. Tessalonicenses 5 diz: porque todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos noite nem das trevas. Somos filhos da luz, não das trevas. Aleluia. Vamos ver aqui ainda, Tessalonicenses, ou melhor, primeira carta de Pedro. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
aleluia, se tornou filho e testifica da luz. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Aleluia! Somos agradecidos a Deus, esta mensagem nos faz ver isto. Agora, irmãos, para nós encerrarmos aqui, veja, o mundo hoje está nesses clarões. Cada pouquinho de evangelho é um clarão, mas nós temos a luz completa. Somos agradecidos por ter a luz. Nesta mensagem há um homem aqui que pode acender a luz. O profeta diz assim: porém, diante das trevas presentes, nós ainda temos visto a luz de Deus brilhar. Quão agradecidos somos por isso, irmão Ronaldo, por esta luz. Ontem nos conversávamos. O amor de Deus é muito grande, irmão, porque nós não temos muitas qualidades, nunca tivemos, e como que Deus foi tão bom para conosco. Pessoas muito melhores que eu, que você, que não tinham já passado, e Deus, irmão Luiz, escolher nós. Nós podemos dizer que Deus amou, cumprindo aquela palavra que diz que Deus nos amou sendo ainda pecadores. Alguém pensa, eu chego pela qualidade. Não, você chega por eleição. Qualidade não conta para Deus. As nossas boas intenções, boas coisas que temos, que tínhamos, não fazia perto da santidade de Deus, da grandeza de Deus, não era nada. Era uma obrigação nós sermos bons naquilo pouquinho que éramos. Mas na verdade, nós éramos muito devedores. E Deus nos amou, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Porém, diante das trevas presentes, nós ainda temos visto a luz de Deus brilhar, e quão agradecidos somos por isso. Ouça com atenção. Nós temos visto a luz, sua palavra que ele prometeu para este dia, provida e vindicada, é a verdade, a luz da hora. Oh, que coisa! Eu estou tão feliz. Não há nada errado, não há nada, diz o profeta. Mensagem a um homem que pode acender a luz, 253. Aqui não faz muito tempo, o ministro estava dizendo que ele estava ali na Flórida, e ele tinha um carro, eu creio que era um Chevrolet, e a coisa deixou de funcionar. Ele não conseguia fazer com que ele fosse consertado. E ele entrou na oficina, e um pequeno e velho mecânico ia por baixo dele, por cima dele, e procurava por todos os lados, e ele não conseguia fazer com que ele fosse consertado. E ele estava, isto não funcionava. E ele tentava alguma outra coisa e não funcionava. E ele colocava um gerador, e colocava isto, e inseria as velas, e inseria platinados, e ele não conseguia fazer a coisa funcionar. Ele simplesmente não conseguia fazê-la funcionar. E finalmente, um homem bem vestido,
aproximou-se, e ele disse: eu posso lhe dar um conselho? O pequeno mecânico teve senso suficiente para dizer: sim, sim, senhor, pode dar. E ele disse: tome isto, vezes isto. E ele disse: monte isto uma vez e experimente. E ele tomou isto vezes aquilo e o montou, e a coisa funcionou. E o pequeno mecânico virou e disse: escute, quem é o senhor? E ele era o engenheiro-chefe da General Motors. E foi ele que construiu a coisa. Ele foi aquele que a desenhou. Aleluia! E hoje, quando nós estamos falando sobre metodistas, batistas, presbiterianos, o mecânico-chefe está aqui. O desenhista de sua palavra, o homem que criou os céus e a terra, desenhou sua igreja, ele sabe mais acerca daquilo que ela necessita para o rapto. Veja, ele sabe o que ela necessita. Ou a igreja metodista ou batista sabe mais acerca daquilo que se necessita? Não sabe. Ele é o desenhista, ele sabe aquilo que se necessita, ele está bem vestido no poder de sua ressurreição, aleluia! Ele está caminhando entre nós hoje no poder de sua ressurreição, mostrando essa luz, revelando essa palavra. Ele sabe aquilo que se necessita para colocar uma igreja em ordem para o rapto. Ele a desenhou, ele montou as partes aqui na Bíblia. Simplesmente deixe a corrente fluir através dela. Observe Deus operar. Deixe a fé em sua palavra prometida de hoje fluir. Você verá como ela opera, porque ele desenhou a coisa, ele desenhou sua igreja por meio da palavra. É isto que ele monta, não por meio de organizações metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, mas por meio de sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Saiam desses clarões, no meio das trevas, deste tempo de trevas em que estamos vivendo agora. Saiam desses clarões, no meio das trevas, que vai trazer... Quem vai trazer a noivinha para fora? Do meio desses clarões, das trevas? Oh, sim, de toda essa confusão de clarão, quem vai trazer a noivinha? Ele vai trazer. Ele vai trazer. O Espírito Santo vai trazer. A luz do Evangelho vai trazer. A luz vai brilhar, a luz vai te fazer você entender que a igreja nasceu no Pentecostes, que nós temos que estar alinhados com esta igreja, ter o batismo que essa igreja tinha, portar-se como essa igreja portava, crer como essa igreja cria, ter o que essa igreja tinha. E quem vai fazer isso? O Espírito Santo falando nesta era e trazendo o povo da confusão, de clarões, de meias palavras. Estamos vivendo uma era em que cada um tem um pouco, mas não adianta, nós temos que viver de toda a palavra, não interpretada, mas revelada, e nós temos isso. Por isso o nosso mensageiro, repito, quando esteve além da cortina do tempo, que vamos ouvir um pouquinho à noite, quando o anjo falava com ele, ele perguntou: quem são esse povo? São todos seus, teus convertidos. Ele disse: os de Paulo também. Ele disse: se os de Paulo entrou, os meus também entrarão, porque eu tenho pregado o mesmo que Paulo pregou. E nós temos pregado o que os apóstolos pregaram. Nós temos tentado deixar a igreja neste ensinamento. Amém? Creia no Senhor Jesus Cristo, creia em sua palavra, e tem que crer na palavra da hora, para vocês ir no rapto. Amém? Deus abençoe a todos que estavam nos acompanhando, a irmã Rose, a irmã Maria, a irmã Miqueias, a irmã Zilda, irmão Arilson. Deus vos abençoe, e a cada um que aqui está,
Seja agradecido a Deus por esta revelação, por você andar na luz. Agora você está na luz, colocado em um pedestal mais alto. Você tem responsabilidade de mostrar Deus ao povo, que existe um Deus que nos mudou, que nos transformou, que existe um Deus que faz um povo diferente, que existe uma igreja diferente. E essa igreja, a palavra igreja quer dizer chamados, separados, chamados para fora. Que esta mensagem faz um povo chamado para fora do mundo, de todas as coisas mundanas, vivendo para Deus. Ah, mas Deus só quer o coração. Que bom se você entregasse seu coração mesmo para Deus. Ele mudaria tudo. Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Não tem como você dizer que tem Deus no coração e por fora de você agir como o mundo. Quando Deus está no seu coração, você faz resplandecer por fora aquilo que está dentro de você. E a Bíblia diz que nós devemos ser santificados, procurar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Igreja mundana não vai no rapto. Mulheres pintadas, cabelos cortados. Não espere rapto não, você está vivendo num clarão batista, metodista. Essa mensagem faz com que a coisa venha para o lugar. Nós somos justificados, somos santificados e batizados com o Espírito Santo. As 3 etapas da graça, fora disso é bobagem. Estou falando de rapto. Quem quer ir no rapto, quem quer ficar para a grande tribulação é problema seu. Mas o rapto é para um povo chamado, separado, batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, que lava os pés dos santos. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.